Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução. Vamos lá? Olha só, existem dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então, nessa videoaula a gente vai fazer uma comparação entre esses dois tipos de reprodução. Vamos falar um pouquinho das características da reprodução assexuada. Vantagens: processo muito rápido, tá? Quem se reproduz assexuadamente se reproduz muito rápido. Pouco gasto de energia, não gasta quase energia nenhuma, ATP para se reproduzir, não gasta. Um único indivíduo pode ser um colonizador daquele ambiente. Então, eu posso ter, por exemplo, uma infecção bacteriana sendo caracterizada por uma única bactéria. E aí, dali um tempo, aquela bactéria se reproduziu tão rápido, com tão pouco gasto de energia, que ela consegue colonizar aquele determinado ambiente. E um elevado número de descendentes também é uma característica muito importante, uma vantagem dentro da reprodução assexuada. E como desvantagens? Poxa, parece tudo lindo, maravilhoso me reproduzir assexuadamente, mas a gente sabe que só se reproduz assexuadamente os seres mais simples, menos evoluído. Quanto mais evoluído eu for, mais complexa é o meu tipo de reprodução. Então, como desvantagem, a gente tem a baixa variabilidade genética, que é muito importante para um indivíduo colonizar determinado ambiente. O que acontece? A reprodução, ela não é importante para o indivíduo em si, ok? Você consegue sobreviver sem se reproduzir, tá? O problema da reprodução é para a perpetuação da sua espécie. Então, ela é importante mais a nível de meio ambiente do que propriamente a nível individual. Então, eu ter uma baixa variabilidade genética implica a uma perpetuação da minha espécie com uma certa dificuldade. Porque caso aconteça alguma alteração, mesmo que pequena naquele ambiente, isso pode gerar a uma extinção de toda uma espécie, já que todo mundo vai ser sensível ao mesmo produto. Não favorece processos evolutivos e por isso acaba sendo então uma desvantagem dentro da reprodução assexuada. E por fim, uma dificuldade de adaptação então às mudanças ambientais, como eu relatei a vocês. Existem alguns tipos famosos de divisão celular, de reprodução celular, que é um tipo de divisão celular, né, que cai em prova. Então, como eu disse a vocês, quando a gente for associar reprodução assexuada, a gente tem que lembrar da mitose, ok? Então, a gente tem esse primeiro, que é o tipo mais simples, divisão binária ou cisciparidade. Cisciparidade já caiu 2 ou 3 vezes na prova do Enem, ok? Com esse nome, então eles preferem utilizar essa terminologia. E, na verdade, é o tipo de divisão onde ocorre mitose simples. Você tem lá uma bactéria, você tem o plasmídio da bactéria, né? Você tem os ribossomos, o DNA circular, e aí ele vai duplicar esse DNA, vai realizar lá, olha, a citocinese da célula, é uma divisão simples. É uma mitose simples, e aí eu vou gerar 2 indivíduos diferentes, né? Na verdade, idênticos à célula original, mas 2 indivíduos separados. Brotamento ou gemulação é um outro tipo que também gostam de ser perguntado em prova, onde ocorrem sucessivas mitoses que formam um broto no corpo do indivíduo. Então, ele vai sofrendo mitose, até que esse brotinho aqui fica grande o suficiente para desprender do corpo original e gerar um novo indivíduo. Já viu a batata estragando na geladeira ou fora mesmo da geladeira? Ela começa a dar um broto, né? Ela começa a gerar aquele broto na lateral. Isso é o brotamento ou a gemulação, ok? Esporulação, formação de estruturas resistentes, que a gente chama de esporos, que só germinam quando em condições favoráveis. Sabe quem faz muito isso? Fungo. Então, às vezes, no verão, você está lá com a parede pintadinha e tudo mais, aí no inverno, que a umidade dá aquela aumentada, né, começa a aparecer aqueles bolores, aqueles mofos na parede. Tudo isso acontece por quê?
Tudo isso acontece porque o fungo ele já existe, só que ele fica lá reproduzindo, gerando esporos. E aí quando ele tem uma condição favorável, que no caso dos fungos é uma alta umidade, ele vai lá e desesporula e começa a germinar, ok? Esquizogonia também é um outro tipo de reprodução, onde ocorrem várias divisões no núcleo da célula, com posterior divisão do citoplasma. Então, nesse caso, começam a dividir o núcleo da célula, para depois dividir a célula como um todo. E a fragmentação, aonde o ser vivo se autofragmenta para a reprodução. Não é aquela cena típica de livro, né? Aquela figurinha típica do livro, onde pega uma planária e mostra essa planária se autofragmentando, formando duas novas planárias idênticas à original. Só quero chamar a atenção de vocês porque na fragmentação o animal ele se autolacera de propósito, a fins reprodutivos. Diferente do que acontece às vezes na estrela do mar, onde ela perde parte do seu braço, né, e ela volta a se regenerar. Então, a fragmentação é um pouquinho diferente da regeneração, ok? E a reprodução sexuada? Quais seriam as vantagens dela? Vamos lá. Alta variabilidade genética. Tudo que a gente viu que era desvantagem na assexuada, agora vai ser vantagem. Então, alta variabilidade genética favorece processos evolutivos, então é muito mais fácil uma espécie evoluir reproduzindo sexuadamente, porque ela vai gerar um número muito alto de indivíduos diferentes entre si, do que na reprodução assexuada. Enquanto que desvantagens é o inverso também do que a gente observou na assexuada. Processo lento, tá? Muito lento. Por exemplo, a espécie humana, 9 meses até gestacionar, certo? Então, realmente é muito tempo. Alto gasto energético, a gente precisa de muita energia para gerar um indivíduo. Um único indivíduo não consegue ser o colonizador, você precisa de pelo menos 2 para realizar tal função. Baixo número de descendentes, né? Às vezes o ser humano espera 9 meses para um único indivíduo, 2, 3, né? Raríssimos casos em que a gente tem mais de 4 indivíduos. Neotenia é um exemplo dentro de reprodução sexuada. Trata-se de uma reprodução sexuada durante a fase de larva, que chega a amadurecer suas gônadas sem terem ainda passado pela metamorfose. Então, é um caso de reprodução sexuada, só que ainda no estágio larval. A gente vai chamar de neotenia. É o caso, por exemplo, do axolotl, que é esse bichinho aqui que vive no fundo do mar. Um anfíbio centro-americano. O axolotl é, de fato, uma salamandra que não chega na sua forma adulta. Ele fica sempre ali naquela forma larval. Partenogênese. Nesse caso, o óvulo se desenvolve sem ter sido fecundado, dando origem a um novo organismo que será haploide, ou seja, N. E aí a partenogênese ela pode ser de 3 tipos. A renótica, originada apenas por machos, teleótica, que origina apenas fêmea, e deuterótica, que pode originar um ou outro, macho ou fêmea. O dragão de Komodo é um animal capaz de reproduzir por partenogênese. Então, vamos lá. Esses animais, os que fazem a partenogênese, outro exemplo muito famoso é a abelha, né? Eles conseguem se reproduzir tanto por fecundação. Então, a abelha pode ser fecundada pelo zangão. E aí, nesse caso, eu vou gerar sempre abelhas do sexo feminino. Ok? Ou essa abelha pode não ser fecundada pelo zangão. Por quê? Porque após a fecundação, a abelha ela expulsa o zangão da colmeia. Então, ela tem um único zangão. Esse zangão é expulso da colmeia após a fecundação. Ela repopula aquela colmeia apenas com fêmeas. E aí acaba faltando o macho. Quando isso acontece, ela pega um óvulo que não foi fecundado e coloca esse óvulo. Esse óvulo, ele origina um novo indivíduo, mesmo sem a fecundação do macho. Só que aí, nesse caso, como ele só tem a combinação de cromossomos da abelha rainha, ele vai gerar um macho. Então, o zangão nas abelhas, por exemplo, ele é do tipo Z
Zero. Ele tem o conjunto Z de cromossomos da mãe, mas o do pai não. Ela consegue colocar óvulos sem precisar de um macho na espécie. Isso a gente chama de partenogênese, ok? No caso das abelhas, é a renótica, né? Porque vai originar apenas machos. Mas vocês já viram aquela musiquinha? Ai, 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 carrapato não tem pai? Por quê? Já se perguntaram? Quem escreveu essa música sabia de biologia, porque o carrapato não tem pai. Realmente o carrapato não tem pai. A fêmea coloca óvulos sem precisar do espermatozoide do pai. E isso também é um caso de quê? De partenogênese do tipo a renótica. Mas os pulgões, algumas espécies de pulgões, por exemplo, fazem a deuterótica, conseguem colocar óvulos sem ter sido fecundados, tanto macho quanto fêmeas, ok? Então, esses são exemplos de fecundação, que é considerada sexuada, mas que é a partir de um óvulo não fecundado, a partenogênese. Cai bastante em prova. Conjugação é um outro tipo de reprodução sexuada que acontece nas bactérias e ela consiste no meio termo entre reprodução assexuada e sexuada. Não há formação de gametas nem de gônadas, mas há uma troca de material genético entre as células, promovendo uma recombinação gênica. Então, ela ocorre em bactérias. A bactéria A, ela acaba sendo doadora, e aí ela vai conter inicialmente os plasmídios, que é o material genético que vai ser passado para a célula B, como receptor. E aí acaba que o A e o B, eles têm aquele genezinho. Normalmente o plasmídio, ele está associado com resistência na bactéria, tá bom? É ele que gera resistência antibiótica. Temos também a poliovulação. Também é um tipo, né, que acontece dentro da reprodução sexuada. É a situação em que encontramos mais de uma cria em cada ninhada, cada uma originada por múltiplos óvulos fecundados por diferentes espermatozoides. Isso é o que caracteriza a poliovulação. Na espécie humana, a gente até encontra, são os chamados gêmeos fraternos, né, os gêmeos diferentes. Mas nos animais, a gente encontra com maior frequência. A maioria dos mamíferos que gesta mais de um filhote apresenta-se com esse quadro, inclusive na espécie humana, então, como eu disse, quando nascem os gêmeos fraternos ou os bivitelíneos. A poliembrionia, né? Então, ela vem da poliovulação, quando você ovula mais de uma vez, aí você tem a poliembrionia. A fecundação ocorre num único óvulo, agora olha como é diferente, né? Que se divide posteriormente após as clivagens iniciais, originando 2 ou mais indivíduos. Então, na poliovulação, você ovula mais vezes, o maior número de gametas. Na poliembrionia, não. É um único óvulo que vai ser fecundado por um único espermatozoide e aí, durante as primeiras divisões desse óvulo, a gente acaba separando essa esfera de células e dando indivíduos idênticos, ok? Nesse caso, são os gêmeos idênticos. Ocorre sempre com tatu e muito mais raramente na espécie humana. Então, a gente chama eles de gêmeos univitelínicos ou idênticos. Estes apresentarão sempre o mesmo sexo e o mesmo material genético. Para finalizar, a metagênese, que também é um mesclado de uma reprodução sexuada, mas que tem uma fase assexuada. Então, a gente fala que ocorre alternância de gerações. Os exemplos de que mais fazem são os quinidários, que alternam uma fase poliploide, que é uma fase fixa, e na qual eles se reproduzem assexuadamente, com uma fase meduzoide, que é uma fase de vida livre do animal, com reprodução sexuada. Briófitas e pteridófitas também são exemplos disso. Então, olha só o que vai acontecer, né? Você tem uma fase de esporófito, onde o cara é 2Ns, e aí esse esporófito ele vai gerar gametas. Gametas que vão sofrer meiose, vão virar Ns. Esses gametas, a gente, nesse caso, como ele está participando de um ciclo metagênico, a gente vai chamar de esporos. E aí esses esporos vão ficar no ambiente, ou como indivíduos Ns, ou quietinhos até o momento de germinarem. Eles vão sofrer mitoses, inúmeras mitoses, até que eles evoluem para uma fase de gametófito. Nessa fase de gametófito, eles geram gametas, gametas também Ns, que quando se juntam,
dão origem a um zigoto. Agora esse zigoto vai ser 2Ns, vai ocorrer mitoses até que ele volte a ser um indivíduo 2N adulto chamado de esporófito novamente. Então percebam que ora ele é um indivíduo 2N, o esporófito, e ora ele fica como um indivíduo N, que são os esporos da fase de gametófito dele, ok? Galera, esses são os tipos de reprodução sexuada e assexuada que mais caem em provas. Existem outros tipos, mas que não são cobrados com frequência. E essa videoaula ela tem uma continuação onde a gente vai falar sobre, continuar falando sobre a reprodução. Se puder, fica aí para assistir a próxima videoaula. Obrigada, galera!